Os deputados estaduais discutem na Assembleia o projeto que reajusta em 16% o piso regional do Rio Grande do Sul. O percentual resgata a diferença que havia em relação ao salário mínimo nacional quando o piso do Estado foi criado. E é sobre isso que a gente conversa agora com a economista-chefe da FEComércio, a Patrícia Palermo. Bem-vinda, tudo bem, Patrícia? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. E também o economista do Diese, o Ricardo Franzoi. Bem-vindo também, Ricardo, tudo bom? Boa tarde. Para a gente começar, por que o Rio Grande do Sul criou um salário diferente do piso nacional? Patrícia. Pode ser a Patrícia também. Por favor. Bom, o que aconteceu foi que, ainda lá na época do Fernando Henrique Cardoso, existia uma grande dificuldade para a Previdência Social fazer um pagamento de um aumento do salário mínimo nacional, né? E por que isso? Porque todo e qualquer aumento de salário mínimo em termos nacionais acabava impactando severamente nas contas da Previdência. Como naquela época a arrecadação não era boa o suficiente para sustentar esses aumentos, foi liberado para que os estados estabelecessem pisos salariais. Esses pisos salariais foram assumidos por alguns estados aqui do Brasil. Hoje em dia, a gente tem o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, tem Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e também o Paraná. Ou seja, então, são poucos estados. São poucos né? estados que acabaram assumindo essa questão, né? E por que isso? Porque, ao longo do tempo, também, o salário mínimo conseguiu ser recuperado e muitos estados já não viram mais a necessidade da instalação de pisos regionais. Agora, Ricardo, com a valorização, né, que a Patrícia acabou de falar do salário mínimo, por que a gente ainda segue pagando, então, um piso diferenciado aqui no Estado? Olha, na verdade, o movimento sindical, ele entende que, apesar de que o salário mínimo ele tem sofrido, não é, essa valorização, ele está muito aquém ainda do que deveria ser o valor a ser pago para aqueles trabalhadores que vivem somente de um salário mínimo. E que, quando tu estabelece um salário mínimo, ele é o mesmo valor para o Rio Grande do Sul e para o Piauí. Então, se nós não tivéssemos, se a gente achar que a economia do Rio Grande do Sul é igual à do Piauí, então nós deveríamos pagar o mesmo salário. Então, o entendimento é que nós entendemos, não é, e principalmente as centrais, isso é uma luta das centrais dos trabalhadores, é de que sim, o Rio Grande do Sul, por ser lá a quarta ou quinta economia brasileira, né, ele tem condição de pagar um piso superior ao salário mínimo nacional. Concorda, Patrícia? Essa não é uma posição que, por exemplo, todo empresariado do Brasil comunga, né? O que a gente conseguiu ver ao longo do tempo é que, na verdade, esses estados que tiveram a escolha de fazer um piso regional, ao longo do tempo, eles acabaram crescendo menos do que aqueles estados que não tiveram um piso regional. E a criação de empregos também nesses estados acabou sendo menor do que nos estados que não criaram o piso regional. O que a gente acredita é que, realmente, a economia gaúcha ela não é igual à economia do Piauí e de outros estados. Mas não tem dúvida nenhuma que essas diferenças ao longo do tempo diminuíram. E quando a gente institui um piso regional que é muito elevado, a gente acaba também considerando que a capacidade de pagamento, por exemplo, que uma empresa de Caxias do Sul tem, é a mesma, por exemplo, que um município como Caraá, que é o município mais pobre do Rio Grande do Sul em termos per capita, tem capacidade de pagar. Então, a gente também acaba não reconhecendo as nossas desigualdades regionais. O que a gente enxerga é que, quando a gente reforça as negociações coletivas, quando a gente dá o espaço para que tanto trabalhadores quanto empresários, em termos locais e em termos setoriais, consigam discutir a sua situação, eles conseguiriam refletir melhor qual que seria o piso que deveria ser pago naquela região e para aquele setor em questão. Agora, a Federação das Indústrias, a Fiergs, né, divulgou um manifesto do presidente Heitor Miller, em que ele criticou o reajuste, né, proposto pelo governo. A federação acredita que esse aumento acaba com as negociações coletivas das categorias de trabalhadores, né? Agora, eu pergunto para vocês, esse aumento realmente prejudicaria essas negociações? Não, na verdade, o piso ele não é uma obrigação, né? Ele não está dito ali. Se aprovar o piso com os 16%, não é obrigação de pagar, porque o que vale é o contrato, a convenção coletiva que se estabelece numa negociação. A não ser, por exemplo,
emprego doméstico, aí sim, vale o piso, porque não tem um sindicato que negocie pelas empregadas ou os empregados domésticos. Algumas categorias recebem o piso, outras não, é isso? Não, não, o metalúrgico vai ter lá um valor de, vamos lá, se passar os 16%, o piso do metalúrgico vai virar R$ 1.080, R$ 1.100. Vou fazer esse valor aqui, R$ 1.100. Se lá em Caxias do Sul, a convenção coletiva entre o Sindicato de Trabalhadores e o Sindicato da Indústria de Caxias do Sul fechar com um piso de 1.050, vale o piso de 1.050, porque a lei estabelece que o que vale é o piso negociado. O que o governo está colocando é dizendo o seguinte, olha, existe um piso, e isso foi, na verdade, uma definição a partir de uma tentativa de negociação do Estado, tem que dizer que lá em 2001, quando foi implantado esse piso, foi chamado todas as federações, foram feitas reuniões no interior para se tentar estabelecer um piso e se chegou a uma convenção e foi colocado aí. A partir desses últimos, principalmente esses últimos anos, não tem havido essa negociação que a gente pressupunha que deveria haver, ou seja, entre sindicatos de trabalhadores ou centrais, ou as federações dos trabalhadores e as federações patronais. A questão é que quando a gente começa a observar essa questão do piso, a coisa fica um pouco mais complicada. Por exemplo, hoje, a lei que define o piso, ela elenca uma série de categorias que têm acordos coletivos. Então, ela perturba, sim, porque ela diz que certa categoria tem direito ao piso quando ela é totalmente organizada para se definir qual é que é o piso que teria que acontecer em determinada região, em determinado setor. Então, a pergunta é, se o piso, se a legislação respeita as negociações coletivas, por que então ela abriga categorias que estão 100% abrigadas por acordos coletivos? Então, ela exerce influência, sim. E, às vezes, ela exerce uma influência que é um tanto negativa. Porque, por exemplo, como é que se chega numa mesa de negociação propondo-se um reajuste muito mais baixo que esse para uma população que enxerga, vindo do poder público, um incentivo a um aumento de 16%? A gente não pode ignorar que o resultado que a gente vai ter hoje, tanto na economia gaúcha quanto na economia brasileira, para o ano de 2014, vai ser um resultado pífio. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da indústria. Quando a gente pega, por exemplo, a produção industrial, no caso do Rio Grande do Sul, no acumulado até setembro, cai 4,5%. Quando a gente olha em 12 meses, cai cerca de 2%. Então, como é que uma indústria que vê a sua produção industrial cair, vê as horas trabalhadas cair, vai e faz um reajuste de piso para certas categorias de 16%? Isso não é razoável. Eu acho que a gente tem que começar a entender que toda vez que a gente tenta fazer políticas de distribuição de renda forçosa via caneta, a gente cria uma ilusão nas pessoas que ela não é real. Se toda a pobreza do mundo fosse resolvida pela força de uma caneta, não existiriam países pobres no mundo. Bastaria uma lei que diria que as pessoas iam capazes de ganhar mais e isso seria suficiente. Mas a gente tem que lembrar que a gente só consegue remunerar aquilo que foi produzido. O que a gente está vendo hoje em dia é a produção em queda em praticamente todos os setores produtivos da economia. A Patrícia acabou de citar o crescimento da indústria. Quer dizer que, se esse piso for aprovado, a indústria vai ser afetada negativamente. Eu acredito que, quando a gente analisa do ponto de vista da atividade produtiva, esse ano não está sendo um ano bom praticamente para ninguém. Se a gente olhar, por exemplo, os dados do IVC, que é o índice de vendas do comércio, ele aponta que, no comércio varejista, existe uma queda no ano de 1,1%. Se a gente considerar a produção industrial mensal, está caindo no ano lá seus 4,5%. Se a gente enxergar a questão da criação de empregos, a gente está um dos anos de mais fraco, se não o mais fraco, ano de crescimento de emprego. Então, eu acho que, quando a gente para e pensa nesse reajuste, num espaço que a inflação está infinitamente mais baixa que isso, lá na casa dos seus 6%, que se pede também uma mudança de database, e que a gente, então, força que hajam aumentos reais muito significativos, a gente tem que ficar se perguntando assim, tem produtividade para pagar tudo isso? E o que a gente tem visto nos últimos tempos é que a produtividade, isto é, o produto por trabalhador, só tem caído. Agora, Ricardo, os empresários até alegam que, se esse piso for aprovado, haverá demissões,
concorda com isso? Não concordo, porque vamos no pinga-fogo aqui, né? Porque dizendo, olha, vai ser... olha, se a gente olhar os acordos e as convenções coletivas que existem no Rio Grande do Sul, muitas delas, nós fazemos pesquisa, cerca de 30% fecham acordos e convenções abaixo do piso. Então, se nós chegarmos agora, em maio do ano que vem, e tiver um piso de 16, e houver, se houver economia, diz, olha, não está crescendo, não está gerando emprego, tranquilamente, numa mesa de negociação, se resolve isso. A gente defende essa questão do piso, porque o problema é o seguinte, talvez a Patrícia acredite nessa fadinha aí do equilíbrio, que vem e diz, olha, se nós tivermos crescimento, nós vamos distribuir a renda igualmente. Isso não existe. O capitalismo gera desigualdade. E não é o problema do capitalismo, é o problema do ser humano. O ser humano é assim, basta andar na rua aí para a gente ver como é que os caras agem no trânsito, como é que os caras agem nas diversas formas de interação na sociedade. Então, o nosso sistema gera desigualdade. Se ficar esperando que vem alguém e nós acreditamos, os empresários são bonzinhos e vão dar reajuste na medida em que aumente a produtividade, isso não é verdade. Tanto é que o Rio Grande do Sul cresceu várias vezes e cresceu muito. E o que se coloca na mesa de negociação? Nunca se discutiu produtividade. Por quê? Porque quando cresce a produtividade, tem que medir a produtividade, depende de cada trabalhador. Então, fica se falando nessa abstração que vira a produtividade e, na verdade, na mesa de negociação, mesmo nos anos que teve 7%, 8% que a economia do Rio Grande do Sul cresceu, também os empresários foram contra e foram a favor da extinção do piso. Então, a conversa é outra, a conversa é de distribuição de renda, é de competitividade, porque faz parte do capitalismo a concorrência. Quanto menos eu pagar pelo uso da força de trabalho, melhor. E do outro lado estão os trabalhadores, que estão querendo vender o seu uso da sua força de trabalho por um valor maior. Se tem um partido que é dos trabalhadores, o mínimo que se espera é que eles, já que eles têm uma responsabilidade com social, que eles propunham fazer alguma coisa melhor do que os outros governos. Eu queria só resgatar uma questão importante, né? Por exemplo, se a gente for observar, nos últimos 11 anos, em média, a economia gaúcha cresceu 2,9%, que é uma taxa inferior que a média brasileira e inferior que a média mundial. Quantos anos? 11 anos. 11 anos. Né? Então, isso é uma taxa de crescimento muito pequena, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai crescer esse ano, na melhor das hipóteses, em torno de 0,6%, enquanto a economia brasileira cresce 0,3%. Eu queria só lembrar o seguinte, né? Quando a gente tenta fazer uma coisa que a gente não tem capacidade financeira de fazer, a gente acaba gerando frustração. A gente não pode esquecer que é de autoria do nosso governador a lei do piso do magistério. A lei do piso do magistério, que não criou só um piso, mas criou uma regra de atualização desse piso em condições que são impagáveis, né? Se essa questão de que não importam os orçamentos, não importa a capacidade de pagamento, eu não tenho dúvida que o governador Tarso, quando assumisse o Estado, quando ele assumiu, ele certamente pagaria o piso do magistério. A pergunta é, por que ele não pôde pagá-lo, né? Porque quando a gente chega lá, atrás do orçamento, e a gente enxerga a capacidade de pagamento com que um Estado e também que uma empresa se defronta e vê que isso é impagável, acontece o que aconteceu, né? A gente ficou 4 anos falando da questão do piso, mudou o governo, e o outro governo vai ter de novo um grande problema a resolver pela frente, porque diante de uma incapacidade não tem o que se fazer. Não tem caneta que mude a nossa realidade. Agora, ainda sobre o aumento do piso, dá aumento de salário para esse grupo, que recebe um salário mínimo, pode aumentar também o consumo, não? Não geraria mais dinheiro na economia? Isso funciona numa economia fechada, né? Se você pensasse numa economia fechada, a redistribuição de renda poderia até acabar a ser perfeita, mas a questão é a seguinte, se eu aumento custos de produção, a primeira pergunta é, quem garante que eu vou comprar, ou melhor, que alguém vai comprar esse produto que é feito a custos mais caros? Outra questão importante é que, nos últimos anos, o piso tem sido reajustado muito, muito acima do crescimento da economia e muito mais acima ainda do que o aumento da produtividade por trabalhador, né? A indústria gaúcha e a indústria brasileira como um todo, né, tem sofrido problemas de competitividade assim, homéricos. Então, antes de você ter alguém recebendo um salário, você tem que ter alguém pagando por esse salário. Se a sua produção não cresce, se a sua produção não se justifica
para pagar esse salário, ela simplesmente deixa de existir. Então, nos últimos anos, o que a gente observa é que pode ser que não tenha havido desemprego, mas houve uma diminuição do potencial de empregos que a gente teria. Ricardo, tem a mesma opinião? Não, frontalmente ao contrário. É que quando a Patrícia, no início da fala dela, disse os estados que criaram o piso, que foram esses 5 estados do Sul e 2 do Sudeste, né, os 3 estados do Sul e 2 do Sudeste, o Nordeste cresceu mais. E por que o Nordeste cresceu mais? E por que aumentou mais o emprego do Nordeste? Simplesmente porque a maioria daquele povo ganha salário mínimo. E o salário mínimo teve grandes aumentos. Isso gerou consumo, tanto é que as redes de supermercados todas estão abrindo lá. Eles não abrem aqui, eles estão abrindo lá porque gera economia. E aí chamar a história lembrar lá a época, uma pena que a gente não tem mais Fords como tinha, né, lá no início do século passado. Que, se pensar o seguinte, olha, se tu dá um aumento de salário, não adianta ficar produzindo coisas se eu não tenho para quem vender. Então acho que a gente tem que pensar nisso. Terceiro, o piso é piso, gente. O piso não é o salário de todo mundo. O piso, as indústrias não pagam só piso, elas pagam outros salários. Então, existe uma coisa boa, vai dar um reajuste de 16% nas folhas de pagamento das empresas. Outra coisa é tu dar um reajuste na folha de pagamento, por exemplo, da educação, que tu teria que depois dar o mesmo reajuste para os outros, e tu não consegue, como faz os empresários, muitas vezes demitem. Mudar o plano de carreira. Bom, mas aí é uma questão Agora, política, Patrícia, né? Como que os pequenos comerciantes, né, vão reagir caso seja aprovado esse aumento? Isso vai pesar aí na folha? Tudo depende de como vão ser fechadas as negociações coletivas. Naquelas regiões, né, que não há negociações coletivas e que obrigatoriamente vai se aplicar o piso, não tem dúvida nenhuma que os pequenos vão ser os que mais vão pagar caro por isso, né? E isso vai acabar resultando, sim, né, em fechamento de postos de trabalho ou, na melhor das hipóteses, na não abertura de novos postos de trabalho. A grande questão é que, quando você tem reajustes de piso muito elevados, nas negociações coletivas existe uma pressão muito forte para que esses reajustes do piso regional valham até para o piso daquela categoria. E aí, naquelas regiões que são mais empobrecidas, você tem, principalmente sobre os pequenos, um maior impacto. As categorias, não é? As categorias, veja bem, as empresas que mais pagam, né, melhor pagam os salários iniciais são empresas com poucos trabalhadores. Se você vai num comércio, um pequeno comércio que tem 4, 5 funcionários, tu vai ver lá quanto é que ele paga. Ele paga mais que um grande supermercado. Por quê? Por quê? Porque ele tem 4, 5 pessoas, ele não dá... O supermercado às vezes dá um vale alimentação, dá um vale não sei o quê, dá auxílio creche, e isso aí não conta, não é, para a questão do piso. Então, aquelas empresas não vão... Nós temos a maior tranquilidade, essas pequenas empresas de 4, 5, 6, 10, 20 funcionários não vão sofrer com reajuste de 16%. Se fosse sobre a folha, sim, aí nós estaríamos falando de outra coisa, mas do piso não tem problema. Agora, Patrícia, qual a movimentação aí da Federação do Comércio Gaúcho para que esse projeto não seja aprovado, né? Bom, lá na FEComércio, o que a gente vê é justamente os pequenos com o mais medo do que isso aconteça, né? Porque, no caso deles, acontece que a média de remuneração acaba ficando mais alta, porque você tem um gerente e outros funcionários de categorias de cargos um pouquinho com remuneração mais baixa, a média fica um pouco mais elevada. E aí a gente percebe o quê? Que essas empresas que são pequenas são as que mais ficam aterrorizadas com um aumento de salário que não caibam na sua capacidade de pagamento. O que a gente tem feito ultimamente é toda uma movimentação de falar para a sociedade gaúcha a realidade que a gente vive, né? Hoje, acho que todo mundo consegue entender que o ano de 2014 não foi um ano bom. 2015 está se desenhando para não ser um ano bom também. E quando a gente começa a fazer coisas muito mais pelo ato político do que pelo ato de enxergar o que a economia está passando de verdade, as consequências acabam vindo, né? E eu acho que está ficando muito claro quando a gente fala com as pessoas que elas entendem que esse aumento de salário que está sendo proposto é desproporcional, principalmente no momento econômico que a gente vive. Ricardo, para finalizar? Olha, para finalizar, eu acredito que as centrais, elas vão fazer a sua pressão política, não é, em relação à Assembleia, objetivando mostrar o seguinte, que dar um reajuste, não é, desse tamanho ajuda realmente nas mesas de negociações. Ajuda para mais um argumento, não que isso vai determinar o não do outro lado, porque o outro lado tem muito mais poder, não é,
para dizer não do que os trabalhadores nas suas organizações. Então, eu acho que ajuda, sim, se for aprovado os 16%, a os trabalhadores tentar ter mais um argumento para se conseguir um aumento maior, que não vai ser os 16%, lógico, nos seus salários. Tá certo, a gente quer agradecer então a presença aqui no Conexão da Patrícia Palermo, que é economista da FEComércio, do Ricardo Franzoi, que também é economista do DIEESE. Obrigada pela presença aqui no programa, viu? De nada. Sejam sempre bem-vindos. Ok, obrigado.